Fala pessoal, tudo bem? O Arsenal é o primeiro campeão da temporada do futebol inglês. Ganhou a Supercopa da Inglaterra, bateu o Manchester City nos pênaltis 4-1, 1-1 no tempo normal. Cole Palmer fez aos 22 do segundo tempo para o City. O Smith Rowe empatou aos 56 do segundo tempo, num chute a bola desviou no Akanji e matou o goleiro Ortega. Já vou falar mais a respeito de como foi o jogo e o que ele pode mostrar pra gente, né, sobre as duas equipes começando agora mais uma temporada. É um jogo de festa, um jogo de título. Claro que para o Manchester City seria uma conquista a ser muito comemorada, mas para o Arsenal vale ainda mais. O time vem de uma carência de títulos, ganhou pela última vez um título em 2020, justamente a Supercopa da Inglaterra. Naquela ocasião bateu o Liverpool também nos pênaltis. Vinha da conquista da FA Cup na temporada 19 e 20. Mas ficou aquela frustração na temporada passada, a perda do título na reta final justamente para o Manchester City, ali na Premier League. E também tem um gostinho especial bater o City depois de uma temporada em que, além de perder o título na reta final, não conseguiu vencer o City nos 3 jogos que fez. O Arsenal perdeu os 3, né? FA Cup 1-0, 3-1 e 4-1 na Premier League. Então fica, né, aquele gostinho diferente de conquistar uma taça e também de bater esse grande rival e que será de novo o time a ser batido na temporada 23-24. O jogo também mostrou isso. Falando agora da partida, né? Começando pelo Arsenal, que para mim acabou sendo o melhor no primeiro tempo. Pelo menos criou as melhores chances. Não foram muitas, foram 2 chances que teve o Arsenal pelo seu lado direito do ataque. O Arsenal começou o jogo com o Ramsdale, com o Ben White, o Saliba, o Gabriel Magalhães e o Timber, de novo na lateral esquerda, e para mim foi o jogador de maior destaque do Arsenal enquanto ele esteve em campo. Até a saída dele, coincidentemente, logo depois saiu um gol do City justamente por ali, daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas aí no meu campo tinha o Partey como primeiro volante, o Declan Rice um pouco mais pela esquerda. Quando o time era atacado, ele ficava em linha com o Partey na marcação, assim como o Odegaard, que era o meia pelo lado direito. À frente, o Saka, o Gabriel Martinelli pela esquerda e o Havertz como centroavante. Gabriel Jesus machucado foi desfalque, assim como o Zinchenko também não estava à disposição, poderia ter sido utilizado na lateral esquerda. Mas ali na frente a substituição do Jesus foi com o Havertz. O Nketiah também poderia ser uma opção, ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. O Havertz, para mim, ele é um jogador que não deve ser utilizado quando o Gabriel Jesus estiver à disposição, não deve ser utilizado nessa função. Ele tem certa dificuldade de jogar enfiado entre os zagueiros, ele perdeu as 2 chances que teve no primeiro tempo, foram as 2 únicas do Arsenal, até praticamente o fim do jogo. Então, para mim, é uma posição em que a gente vai falar bastante ainda durante essa temporada em se tratando do Arsenal. O Arsenal não tem aquele homem-gol ali, aquele cara que faz muitos gols, por exemplo, como tem o City, como tem o Tottenham com o Harry Kane, se é que ele vai ficar, né? Vamos saber daqui uns dias, mas é um jogador que o Tottenham tinha. O Haaland é esse cara do City. A gente vai ter agora o Manchester United com o Højlund, que acabou de chegar, mas o Arsenal não tem aquele centroavante matador, aquele cara que vai fazer 20, 30 gols na temporada. Dificilmente vai ter isso. Então o Havertz é mais uma peça que vai ser opção por ali, mas eu imagino que essa posição vai dar um pouco de trabalho para o Arteta. A gente vai acompanhando ao longo da temporada. O City começou o jogo num 4-4-2. Ortega, o Ederson ficou no banco, Ortega começou ali na meta. Aí teve o Walker como lateral mesmo, pela direita. No meio o Stones, o Rúben Dias e o Akanji, que não é bem o lateral esquerdo. E aí que eu vejo um problema quando o City joga dessa forma como jogou no primeiro tempo. Ali à frente o Rodri, aí o Kovacic, o Bernardo Silva, também o Grealish, né, num quarteto ali no meio campo, o Grealish pela esquerda e o Bernardo Silva pela direita, e à frente Álvares e o Haaland. No primeiro tempo o City pouco criou, não conseguia chegar, faltava alguém ali no meio, né? Faltava um De Bruyne, estava no banco de reservas, até estava recuperado, não começou o jogo, mas entrou no segundo tempo, ajudando bastante o City. Então faltou um pouco isso. No começo do segundo tempo ainda teve uma jogada criada em que o Álvares recuou um pouquinho para começar essa jogada, fazer uma tabela, mas no primeiro tempo o Haaland e o Álvares ficaram muito enfiados ali no meio da zaga do Arsenal e pouco conseguiu criar o City. E aí tomou sustos do lado direito, do lado esquerdo, perdão, da defesa, onde tem o Akanji ali. O Grealish não é o cara que volta e ajuda muito ali na marcação. O Kovacic também acabou se desdobrando um pouquinho ali, mas sofreu um pouco naquele setor o City. O Akanji, né, ali pelo lado esquerdo da defesa do City, ele teve mais trabalho. Por ali o Arsenal conseguiu criar suas chances. Em subidas do Ben White, que conseguiu chegar até a linha de fundo, isso fala um pouco, né, sobre a marcação que faz o Grealish, a cobertura que tem ali no lado esquerdo da sua defesa o time do City.
Primeiro tempo terminou 0-0, um jogo em que para mim o Arsenal teve mais chance, por isso até foi um pouquinho melhor, mas no geral um equilíbrio. E aí veio o segundo tempo e aos pouquinhos o City foi mudando o seu jeito de jogar e o Guardiola foi mexendo na equipe aos pouquinhos. Primeiro ele tirou o Grealish para colocar o Foden, isso já melhorou ali o setor esquerdo naquela cobertura. Depois ele tirou o Haaland e o Kovacic para colocar o Cole Palmer para jogar aberto na direita pelo ataque. O Álvares jogou como centroavante, ficou ali mais centralizado. E ele colocou também o Kevin De Bruyne. O De Bruyne jogando ali no meio campo. O Bernardo Silva aí deslocado para a função do Kovacic. Isso mudou demais o City. Melhorou demais o City. Melhorou a cobertura, o Arsenal pouco conseguiu chegar ali pelo lado direito, não conseguiu criar qualquer tipo de chance pelo lado direito do seu ataque. O lado esquerdo do City melhorou demais. O Foden se movimentando bastante, muito rápido, e o Bernardo Silva dando mais ritmo ali para o meio campo, diferente do Kovacic, que é um jogador que já dispara com a bola, tenta um passe mais longo, não um criador de jogadas. Ele faz bem a marcação, ele dá uma boa saída de bola, mas o Gundogan fazia muito isso e o Bernardo Silva fez muito bem isso no segundo tempo, dando um maior equilíbrio para o meio campo e também trabalhando com o Kevin De Bruyne, que deu uma outra qualidade para o meio campo do Manchester City. Então, o time foi conseguindo controlar o meio campo, conseguiu ter o domínio do jogo até fazer o seu gol. E a coincidência, o gol saiu exatamente logo depois que o Timber saiu do campo para a entrada do Tierney, que é o lateral esquerdo mesmo, né? O Timber vinha muito bem ali no lado esquerdo da zaga do Arsenal. Assim que teve a troca, logo depois o Cole Palmer, que entrou e estava jogando por ali, fez um golaço, fez uma batida por ali com a perna esquerda, um lindo gol batendo o Ramsdale. Aí, depois disso, o City continuou controlando, né, o seu estilo, tendo a posse de bola, não deixando o Arsenal jogar. Aí vieram os acréscimos. O Arsenal fez algumas mudanças que não mudaram muito o patamar do time. Entrou o Nketiah, entrou o Trossard. Quem mais entrou? Entrou o Smith Rowe, né, que acabou marcando o gol. O Fábio Vieira, a gente tinha entrado o Tierney também. Saíram o Kai Havertz, o Martinelli, o Declan Rice. Foram jogadores que saíram, antes já tinha saído o Timber, né? E o Gabriel Magalhães também acabou saindo ali no fim do jogo, com o Arsenal mandando todo o seu time para frente, diminuiu ali a quantidade de jogadores de defesa. E nos acréscimos, que duraram muito, foram 8 minutos de acréscimos. Aliás, acostume-se, você que acompanha o futebol inglês, vamos ter muitos acréscimos longos assim, é a orientação para que sejam compensados todos os instantes em que o jogo está parado. E além dos 8, foram mais minutos, porque durante os acréscimos teve atendimento médico. E aí, aos 11 minutos de acréscimo, 56 do segundo tempo, o Smith Rowe consegue bater, a bola desvia no Akanji e mata o goleiro Ortega. Aí, um castigo, né, para o City, que havia sido melhor no segundo tempo, tinha ali a vitória, né, praticamente conquistada já no finzinho, acabou tendo essa infelicidade, o desvio no Akanji e a bola entrando no gol. Nos pênaltis, acabou dando o Arsenal, que foi mais competente ali nas cobranças, e o City começa a temporada com o vice-campeonato, mas um segundo tempo que mostrou que o time varia muito bem de jogar, de estilo e de formação, de esquema tático dentro de uma própria partida. Com as peças que o Guardiola tem, ele consegue mexer no time no decorrer do jogo. Isso mostra que, de novo, o City é o time a ser batido, é o time mais pronto do que todos os outros. É um time que tem muito mais variação, muito mais repertório. O Arsenal mostrou um bom coletivo, principalmente no primeiro tempo, mas tem situações que ainda vão ser ajustadas, devem ser ajustadas em breve pelo Mikel Arteta. Foram boas contratações. Questiono um pouco essa questão do Havertz ali como centroavante, mas o Declan Rice é um jogador que pode, sim, se ajustar e ser esse segundo homem de meio campo. O Timber pode ajudar muito em várias posições ali da zaga. Então, uma conquista importante para o Arsenal, mas no geral, no jogo, a gente ainda pode analisar que o City é o time mais pronto, que começa mais pronto essa temporada em comparação com o vice-campeão da última Premier League. O que você achou da conquista do Arsenal? Conta aqui nos comentários o que você está achando dessas duas equipes esperando para essa nova temporada que está começando. Tchau!